Bom dia, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, hoje nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, do dia 15 15 de setembro do ano de 2025. Que maravilha podermos estar aqui nessa manhã, que maravilha sabermos que Deus tem cuidado de nós, que maravilha sabermos, amados, que tudo está no controle de Deus, amém? A minha vida está no controle de Deus, a sua vida está no controle de Deus, e é o que nós nessa manhã, declaramos: a minha vida está no controle de Deus. A sua vida está no controle de Deus, amém? Muito bem-vindo, Ramon Martins, nessa manhã, Deus abençoe. Muito bem-vinda, Patrícia Alexandrino, nessa manhã, Deus abençoe. Que todos tenham um dia abençoados pelo Senhor, o nosso Deus, amém? Amados, hoje nós estamos também, nessa segunda-feira, meditando em João 16, a partir do versículo 25. João, capítulo 19, na verdade, a partir do versículo 25, que vai dizer assim: naquele tempo, junto à cruz de Jesus, estava sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E desde essa hora, o discípulo a recebeu em casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, nós estamos hoje meditando nesse Santo Evangelho sobre o cuidado de Jesus com a pessoa de Maria, O cuidado de Jesus com a pessoa de Maria. Maria acompanha todo o sofrimento, de Jesus ali naquela cruz. Enquanto todos os discípulos, com medo, eles se esconderam, se mantiveram distante, longe. Maria e o discípulo João permaneceram aos pés da cruz. Eles participaram de todo o sofrimento de Jesus. Eles não tiveram medo de permanecer. Muitas vezes, o sofrimento, ele tem a tendência de afastar as pessoas. As pessoas, elas se afastam de Jesus por causa do sofrimento. Mas Maria e João, o discípulo, eles, no exemplo de fidelidade, eles permaneceram próximos de Jesus. Não houve situações ali que pudessem afastar Maria e o discípulo João dos pés da cruz. Mas antes eles entenderam que o lugar deles era sempre próximo ao Senhor Jesus. Amados, nessa manhã aprendamos isso. O nosso lugar, o lugar que nós devemos estar, é aos pés de Jesus. O lugar que nós devemos estar, amados, é próximo de Jesus. Nós não podemos estar em qualquer outro lugar. Nós não podemos estar, amados, em qualquer outra situação a não ser próximo de Jesus. Por mais que haja lutas, dificuldades, sofrimentos em nossa vida, nós fomos chamados para estar nos pés de Jesus. Como é que está a sua vida nessa manhã? Você está aos pés de Jesus? Ou no momento, querido, que você recebe uma tribulação, uma enfermidade, uma dificuldade, você fica tão desesperado que você corre para todos os lugares e esquece que a sua resposta
não está em outro lugar do que em Jesus. Muitas vezes nós somos assim, porque nós somos falhos. Mas nessa manhã, o Senhor está nos chamando a essa responsabilidade. A responsabilidade de entendermos que o nosso lugar não é em outro lugar, a não ser nos pés de Jesus. O texto ele é muito claro quando ele vai dizer que havia ali sim Maria Madalena, a Maria, irmã da mãe de Jesus, estavam ali, as mulheres ficaram. Olha que coisa linda, né? Enquanto vamos dizer, os 11, né, os 10 fugiram, porque eram 12, o Judas se matou, os 10 se esconderam, ficou as mulheres e ficou João. Sabe, amados, nós aprendemos com esse texto de hoje a necessidade de entendermos que fidelidade ela é provada quando tudo se encontra em um momento de dificuldade. A nossa aprovação, amados, né, para sermos aprovados, não é depois que a dificuldade passa. Não é depois que a enfermidade vai embora. É enquanto nós estamos no meio daquela situação. Por isso devemos pedir a graça de Deus. Devemos pedir ao Senhor, Senhor, faça-me como Maria, faça-me como João. Eu quero permanecer na cruz de Cristo, aos pés de Jesus, mesmo em dificuldade. Eu quero permanecer aos pés de Jesus, porque eu sei que o lugar da minha redenção, da minha libertação, da minha cura, não é outro lugar além dos pés de Jesus. Que possamos pedir essa graça a Deus nessa manhã. Ainda quando Jesus olha para Maria, quando Jesus olha para o discípulo João, né? Vamos entender que João ele era o mais novo daquela turma. Né? Se o João era o mais novo daquela turma, com certeza João também era o que mais precisava de alguém para ajudá-lo. Maria estava ali como já uma senhora, né? Vamos dizer que Maria já estava numa meia-idade. Jesus olha do alto do cume do monte. Parecia que Jesus estava limitado. Ele não estava limitado. Ele estava só cumprindo os planos de Deus. E ele fala assim, olha, mulher, eis aí o teu filho. E ele fala, filho, eis aí a tua mãe. Jesus entrega Maria a João e João a Maria, para que um pudesse cuidar do outro. Esse é o cuidado de Jesus para com as nossas vidas. Esse é o cuidado de Jesus para com a nossa história. Ele nos entrega. Ele fala, cuidai-vos uns dos outros, amemos uns aos outros. Por quê? Porque quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos vivendo o amor de Deus. Que nós possamos nessa manhã olhar para esse evangelho e entendermos que Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida de você quando alguém vem te dar um abraço. Deus cuida de você quando alguém vem te dar uma palavra. Deus cuida de você quando alguém vem e te ajuda de alguma forma. Esse é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Precisamos então fazer o quê, pastor Cássio? Permanecer aos pés de Jesus. Independente do que nós estamos passando, independente do que está acontecendo, façamos como Maria, que permaneceu aos pés de Jesus. Não saiu dali. Ali era um lugar de muito perigo, mas Maria permaneceu. Permanece. A palavra de Deus para nossas vidas nessa manhã é permanecer. Porque aquele que é fiel até o fim, o Senhor dá a coroa da vida. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, que o Senhor nos fortaleça e que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã?
Deus abençoe Fátima Zanon, Vanilda Ramos, Daniele, minha esposa, Ieda Maria. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que que entraram ao vivo e aqueles que vão ver ao decorrer do dia. Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã por esse evangelho, Senhor, tão simples, mas tão profundo, que fala aos nossos corações. O nosso desejo, Senhor, é permanecer aos teus pés. O nosso desejo é estar onde o Senhor quer que nós estejamos. Abençoa, Senhor Deus amado, a nossa vida, para que entendamos que no momento da dificuldade, no momento da luta, o lugar de nós estarmos é em tua presença. Tira de nós, Senhor, tudo que não provém do Senhor. Tira de nós, Senhor Deus amado, nessa manhã, toda covardia, Senhor, todo comodismo, porque nós não queremos, Senhor, sair dos pés da tua cruz, independente do que estamos passando. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa história, que tudo que formos fazer nessa semana seja abençoado pelo Senhor, guardado pelo Senhor. Nos dá, Senhor, assim, um dia de vitória. Oramos em nome de Jesus, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, agora ao vivo, daqui a pouco pelas redes sociais, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Com Jesus é só vitória. Fiquem na paz do Senhor. Até quarta-feira, no nome do Senhor. Paz.